Bom, a gente agradece a presença do vereador Lúcio Mauro. É uma pena que ele não possa permanecer, mas um ponto a gente também tem que considerar, que quantos vereadores tem a Câmara de Pedro Leopoldo, né? Pelo menos esteve aqui por uma parte, né? Temos 2 vereadores presentes, o Vanderlei e o Calcena, acho que se retirou também, né? Mas a Câmara está muito bem representada pelo vereador Vanderlei, com toda certeza. O nosso secretário municipal, Leonardo Cardoso, comunicou que atrasou a reunião do Conselho em respeito a essa audiência que está aqui. A gente agradece, né? Naturalmente, vamos buscar agilidade aqui no encaminhamento para que a gente possa fazer essa visita. Eu acho que a presença vai ser realmente muito importante. Eu agradeço, secretário. Mas há a possibilidade de a gente abrir para a unidade, porque eu consegui atrasar, mas não é muito também não, viu? Não, acho que 5 minutos aqui, para que a gente escute o posicionamento do INCRA. O INCRA tem uma posição para dar, e logo após a fala da nossa Diva Moreira. Então, gente, eu comecei a falar que este tema quilombola é alguma coisa que faz parte da minha agenda política como cidadã deste país, como pesquisadora negra, como ativista, como política sem mandato partidário, em defesa não apenas da população negra, mas em defesa de um país justo, democrático e cidadã, porque para mim não há como chamar o nosso país de desenvolvido, de democrático, seja lá o que for, enquanto permanecer essa profunda desigualdade racial no nosso país, que é tratada pelas elites com descaso de sempre, né? Com omissão de sempre, né? Eu quero cumprimentar o deputado, foi muito bom, eu estou vendo essa frente mais ativa, né? Então eu fico muito feliz, né? Cumprimentar as pessoas que representam o Quilombo. E sem mais protocolos, eu quero dizer o seguinte: a nossa luta em defesa dos direitos das comunidades quilombolas tem que ser encetada no nível local, né, igual a gente está fazendo aqui, é da maior importância, estas audiências, mas também em nível federal, senão a gente pode ter conquistas aqui e perder lá mais na frente. Por que eu falo isso? Eu trouxe aqui para ler para vocês apenas alguns trechos de uma entrevista realizada no dia 19 de março, uma entrevista realizada neste mês de março com a ministra da CEPIR, Luísa Bairros, e que tem tudo a ver, trouxe para cá porque tem tudo a ver com a questão quilombola, que é o seguinte: o jornal que é, a revista, não sei, Sul 21, fala para ela o seguinte: na última semana, 2 dias antes do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça a PEC 215/2000. Vocês sabem que PEC é esta? Está aqui. Esta PEC é para dar ao Congresso Nacional a atribuição de demarcação de novas terras indígenas e pode até ameaçar as terras quilombolas. Como o governo irá contornar isto, caso a PEC seja aprovada pelo Legislativo Federal? A ministra fala, a PEC trata da retirada do Poder Executivo, aí vão embora a Defensoria Pública, Ministério Público e outros que tais, tira do Poder Executivo a prerrogativa de reconhecer terras indígenas, quilombolas e demarcar áreas de preservação, Então, ela fala que essa PEC faz parte de um conjunto de outras PECs, ou seja, projeto de emenda constitucional que tramitam no Congresso exatamente
para destituir direitos adquiridos pelos negros nos últimos anos. Ou seja, a questão é gravíssima e é por isso que eu tenho insistido, como eu já insisti nesta semana, que nós temos que articular as lutas locais com as lutas em nível estadual e federal, senão a gente não adianta. A gente tem que atirar no centro de poder, né? Temos que ter uma interlocução onde mora o poder e onde a gente está sempre perdendo, né? Aí ela fala que esta PEC que vai retirar, né, este poder de demarcação de terras foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, né? Então ela reconhece, a verdade é que perdemos fragorosamente dentro da Comissão de Justiça, não é? Ela diz que a guerra não está perdida, que será constituída uma comissão especial para discutir o problema. Então, outra coisa que ela fala, que é gravíssimo, é que a gente vive no Brasil uma conjuntura desfavorável de reação às conquistas recentes. E, no meu ponto de vista, as conquistas da população negra são inocentes, são mínimas, são pequeniníssimas, e mesmo assim as elites racistas, retrógradas, reacionárias do nosso país não dão conta de assimilar, não dão conta de aceitar, né? Aí tem uma outra pergunta, tudo em relação à comunidade quilombola, viu, gente? A senhora pensa ser possível desideologizar o debate sobre a demarcação de terra e fazer justiça sobre os direitos dos remanescentes de quilombos no Brasil? A resposta dela é desanimadora. Escutem, é muito difícil. Vivemos numa sociedade que se alimenta da desigualdade. Então, fazer isso desaparecer é difícil. O racismo, também como fenômeno, tem esta característica. Ela fala que o racismo é um fenômeno elástico, né? Você consegue uma conquista aqui, reduz o domínio do racismo em determinado espaço e ele se move para lá para dar rasteira da gente no outro espaço. Então, isso aqui tem a ver com a turma do INCRA, né? Para vocês não ficarem tão abalados. Olha aqui, tem uma pergunta assim: como a senhora explica o INCRA ter concedido apenas uma titulação de terra quilombola à colônia de São Miguel, no Mato Grosso do Sul, no primeiro ano do governo Dilma? Ela responde assim: foi apenas uma e na marra. O que aconteceu foi que, em 2011, nós tivemos um contingenciamento de recursos muito grande, não é verdade? E nesse bojo foram contingenciados muitos recursos de titulação de terras quilombolas. Ou seja, sem dinheiro não tem titulação de terras quilombolas. O dinheiro já é pouco, mesmo assim foi contingenciado. E finalmente ela fala, né, para se ter uma ideia, temos inúmeros processos abertos no INCRA, que aguardam apenas os recursos para fazer as desapropriações que têm que ser feitas dentro das terras para titular a comunidade quilombola. Não conseguimos assegurar estes recursos para este ano. Ou seja, eu trouxe este informe para vocês, trouxe umas cópias aqui, 3 apenas, vou deixar uma com o deputado, para vocês verem que o problema é gravíssimo, é seríssimo. Então, eu sugeri ao deputado que fizesse articulação com outras frentes parlamentares pelo país afora, para que a gente, tendo apoio das frentes, pudéssemos fazer uma caravana massiva. Não pode ser um negócio de meia dúzia de 3 ou 4 a Brasília
para conversar com olha, a coisa tem que ser lá no centro do poder. Porque dinheiro deste país, quase 50% dos recursos orçamentários federais são destinados ao pagamento da dívida pública. Por isso que falta dinheiro para a saúde, para a educação, para as terras quilombolas. Então, se a gente continuar parado, sabe, se a gente não se mobilizar para cutucar o poder, sabe, em nível federal, nós não vamos conseguir muita coisa. É esse o meu recado. E eu quero, finalmente, eu quero dizer o seguinte. Eu vejo as pessoas ficarem meio ofendidas e na defensiva quando escutam a palavra racismo institucional. E é muito fácil de resolver isso com a gente. A Cláudia usa, eu uso, você deve usar também, né? É muito fácil de resolver. Por quê? Se os indicadores sociais existentes entre os pobres, brancos e pretos, foram semelhantes, eu dou a mão à palmatória. Não tem racismo institucional, tá vendo? Os pobres, o problema é de pobreza. Pobre branco e pobre preto, né? Os indicadores são iguais. Se os indicadores sociais entre os pobres, brancos e pretos forem diferentes, não dá para deixar de duvidar que as instituições deste país tratam diferentemente a população negra e a população branca. Eu tenho quase 70 anos e fui discriminada na escola e fico chocada quando gente nova fala para mim que também é discriminada na escola. Ou seja, a minha geração toda, né? Eu estou aí, vivenciando um problema que desde pequenininha, e hoje as gerações, umas 3 ou 4 gerações já passaram depois de mim, continua enfrentando. Isso é demonstração da rigidez, sabe? Exatamente disso, de como as nossas elites são racistas, elitistas, predadoras, entreguistas, né? Como que elas não têm a menor consideração, menor apreço pelo povo do nosso país. Muito obrigada.